Um dos desenhos mais simples da lição, mas talvez um dos mais profundos de todo o trimestre. Você vai se surpreender com a quantidade de mensagens escondidas nesta imagem. Hoje vamos recapitular a lição de sábado, dia 25 de julho, iniciando a lição 5, cujo tema é Tudo para a Glória de Deus. Eu vou explicar aqui o desenho da lição e também o verso para memorizar. Além disso, durante toda essa semana, estudaremos juntos cada uma das lições diárias. Então, se você ainda não conhece esse canal e acabou de chegar aqui, já se inscreva, porque eu tenho certeza de que você vai gostar da forma como estudamos a lição da Escola Sabatina aqui no canal. Mas antes de tudo, antes de mais nada, quero convidar você para, junto comigo, fazermos uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de transmitir a lição, de dividi-la com os queridos irmãos que estão nos assistindo. E muito obrigado pelo privilégio de podermos juntos estudar a sua palavra. Abra nossa mente e o nosso coração para que, por meio das Sagradas Escrituras, possamos entender a sua vontade para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar dessa semana está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, e ele diz assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse verso resume toda a mensagem da lição dessa semana. Paulo não está falando apenas sobre comer ou beber. Esses são apenas exemplos das atividades comuns da nossa rotina. A ideia é muito maior. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. Antes de perguntarmos isso é pecado ou isso é permitido, deveríamos fazer uma pergunta ainda mais importante. Isso glorifica a Deus? Esse é o princípio que deve orientar toda a nossa vida. É justamente esse princípio que o desenho da lição parece ilustrar. Agora, observe atentamente a imagem. À primeira vista, ela parece muito simples, mas está repleta de significado. De um lado, temos um livro. Esse livro representa a palavra de Deus, o conhecimento que adquirimos das Escrituras. É por meio da Bíblia que conhecemos quem Deus é. É por meio da Bíblia que entendemos sua vontade e aprendemos o plano da salvação. Do outro lado, encontramos um coração. Esse coração representa o amor. Não um amor qualquer, mas o amor que vem de Deus e que deve estar presente na vida de todo cristão. Agora preste atenção aqui, hein? Até aqui temos dois elementos fundamentais da vida cristã: a palavra de Deus e o amor. Mas agora, observe o detalhe mais bonito do desenho. Quando olhamos para o livro sozinho, não vemos uma cruz. Quando olhamos apenas para o coração, também não vemos uma cruz. Porém, quando os dois são colocados juntos, forma-se uma cruz bem no centro da imagem. Essa, para mim, é a grande mensagem desse desenho. A cruz representa Cristo e o seu sacrifício por nós. Ela nos lembra o maior ato de amor da história. E perceba que ela só aparece quando a palavra e o amor estão unidos. Isso nos ensina que não conseguimos compreender plenamente o sacrifício de Cristo apenas acumulando conhecimento bíblico. A própria Bíblia diz que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento é indispensável, mas quando não é acompanhado pelo amor, ele produz frieza, orgulho e religiosidade. Por outro lado, também, nós não conseguimos compreender a cruz apenas falando de amor sem o fundamento da palavra de Deus. É na Bíblia que descobrimos quem é Jesus.
É na Bíblia que aprendemos por que ele morreu. É na Bíblia que entendemos o verdadeiro significado da cruz. Por isso, quando o conhecimento da palavra de Deus se une ao amor, conseguimos enxergar Cristo com mais clareza. Conseguimos compreender melhor o seu sacrifício. Conseguimos entender mais profundamente o amor de Deus revelado na cruz. E mais do que isso, conseguimos refletir esse amor às pessoas ao nosso redor. É como se o desenho estivesse dizendo que a palavra explica o amor de Deus e o amor revela o verdadeiro sentido da palavra. Quando essas duas coisas caminham juntas, Cristo aparece no centro. A cruz se torna visível. Jesus é revelado. Há ainda outro detalhe interessante. Observe que existem pessoas dos dois lados da imagem. Isso nos lembra que todos nós somos convidados a caminhar em direção ao mesmo centro. Não é o conhecimento sozinho que une a igreja. Também não é apenas o discurso sobre o amor. O que realmente une o povo de Deus é Cristo. É na cruz que a verdade e o amor se encontram. Por isso, esse desenho resume perfeitamente a mensagem da lição 5. Deus não quer apenas pessoas que conheçam a Bíblia. Também não quer apenas pessoas que falem de amor. Ele deseja discípulos que unam a verdade da sua palavra com o amor de Cristo. Quando isso acontece, nossa vida passa a refletir Jesus. E então, conseguimos viver o verso para memorizar que diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você pode conhecer muito a Bíblia e mesmo assim estar errado diante de Deus? Parece estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Corinto e hoje você vai descobrir por quê. Hoje vamos estudar a lição de domingo, dia 26 de julho, cujo tema é conhecimento versus amor. E já vamos anotar aqui as 3 principais frases da lição e no final responder a pergunta número 1 da Escola Sabatina e também descobrir qual é o ponto principal deste estudo. Então, fique comigo até o final. A lição de hoje começa abordando um assunto que gerou muita discussão na igreja de Corinto. Alguns cristãos acreditavam que podiam comer alimentos sacrificados aos ídolos porque sabiam que os ídolos não eram deuses de verdade. Outros, porém, entendiam que isso era errado e ficavam com a consciência perturbada ao ver os seus irmãos fazendo isso. Queridos, mas Paulo ele mostra que a discussão nunca foi apenas sobre comida. O verdadeiro tema é o relacionamento entre conhecimento e amor. Do que adianta conhecer muito a Bíblia se esse conhecimento acaba ferindo a fé de outras pessoas? É exatamente isso que vamos descobrir nas 3 frases da lição de hoje. Então vamos agora para a primeira frase. Ela diz assim: Paulo tomou o tema dos alimentos sacrificados aos ídolos para tratar de uma questão mais profunda: a falta de amor ao próximo. À primeira vista, parece que Paulo está discutindo apenas se era certo ou errado comer alimentos sacrificados aos ídolos. Mas esse não era o verdadeiro problema. O assunto da comida era apenas o ponto de partida para tratar de algo muito mais profundo, que é a maneira como tratamos os nossos irmãos. Alguns cristãos possuíam conhecimento suficiente para saber que um ídolo não era nada e que aquele alimento por si só não os afastaria de Deus. Eles estavam certos quanto ao conhecimento. O problema era que nem todos os irmãos tinham a mesma compreensão. Se os mais fortes usassem esse conhecimento sem amor,
poderiam confundir a fé, enfraquecer ainda mais a fé dos mais fracos. Logo no início da lição, Paulo nos ensina que o conhecimento nunca deve ser usado para ferir alguém. Acima do conhecimento deve existir o amor. E a segunda frase, ela também vai nos dizer algo muito importante. Conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno. O conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e é por ele conhecido. Olha, essa talvez seja a frase mais forte da lição de hoje. Paulo, ele não está desprezando o conhecimento. Pelo contrário, ele mostra que o conhecimento é importante. Mas ele também deixa claro que o verdadeiro conhecimento transforma o coração. Uma pessoa pode conhecer muitas doutrinas, decorar textos e explicar assuntos difíceis da Bíblia. No entanto, queridos, se esse conhecimento a torna arrogante, impaciente ou insensível com as pessoas, alguma coisa está errada. Quanto mais conhecemos a Deus, mais humildes nos tornamos. O verdadeiro conhecimento nos leva a amar mais, servir mais e tratar as pessoas como Cristo as trataria. E a terceira frase diz o seguinte: o chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo e ao próximo. Olha só, abnegação significa abrir mão de algo em benefício de outra pessoa. Isso te lembra alguma coisa? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Paulo ensina que muitas vezes até temos liberdade para fazer determinadas coisas. Porém, a pergunta mais importante não é: eu posso fazer isso? Não, a pergunta é: isso vai fortalecer ou enfraquecer a fé do meu irmão? O cristão maduro não vive pensando apenas nos seus direitos. Ele também pensa no impacto das suas escolhas sobre aqueles que estão ao seu redor. O amor nos leva a abrir mão até de algo que seria permitido, se isso ajudar a outra pessoa a permanecer firme na fé. Isso é muito importante a gente entender e é isso que a lição está querendo nos ensinar. Agora vamos responder a pergunta número 1 da lição. Por que Paulo contrasta conhecimento com amor e em que contexto? Qual verdade ele desejava enfatizar? E a resposta ela é muito simples. Paulo mostra que o amor deve orientar o uso do conhecimento para não ferir a fé dos fracos. Perceba como essa resposta resume toda a lição de hoje. Deus não quer apenas que conheçamos a verdade. Ele quer que usemos esse conhecimento para cuidar das pessoas. O conhecimento nos mostra o caminho certo. O amor nos ensina como conduzir outras pessoas por este caminho. E é por isso que Paulo coloca o amor acima do simples fato de estar certo. Para ele, ganhar uma discussão é muito menos importante do que preservar a fé de um irmão. Agora vamos ao ponto principal da lição de hoje. Eu gostaria que você anotasse aí na sua lição. O ponto principal é este: o verdadeiro conhecimento sempre será guiado pelo amor. E presta atenção, quando o amor orienta aquilo que sabemos, deixamos de viver apenas para nós mesmos e passamos a usar nosso conhecimento para fortalecer, encorajar e edificar outras pessoas. Queridos, conhecimento e amor nunca devem andar separados. Quanto mais conhecemos a Deus, mais parecidos com Jesus devemos nos tornar. Você abriria mão de um direito seu para ajudar outra pessoa a permanecer firme na fé? Paulo fez exatamente isso.
E essa atitude pode transformar completamente a maneira como vivemos o cristianismo. Estamos na lição de segunda-feira, dia 27 de julho, com o tema Amor Abnegado. Já já nós vamos anotar juntos as 3 frases mais importantes da lição e no final descobrir qual é o ponto central, o ponto principal desse estudo. Então fique comigo até o final. A lição de hoje nos leva ao capítulo 9 de 1 Coríntios. À primeira vista, esse capítulo pode parecer desconectado do estudo anterior. Afinal, Paulo começa falando sobre o direito de um apóstolo receber sustento da igreja, de viajar acompanhado da esposa e de viver do evangelho. Parece um assunto completamente diferente. Mas, na verdade, Paulo está apenas dando continuidade ao mesmo princípio. Agora, ele deixa a teoria de lado e apresenta um exemplo prático. Em vez de apenas ensinar sobre o amor, ele mostra como viveu esse amor na prática. Embora tivesse diversos direitos como apóstolo, Paulo escolheu abrir mão deles sempre que isso pudesse favorecer a pregação do evangelho e evitar que alguém colocasse obstáculos à mensagem de Cristo. Essa é uma lição muito importante para nós. Muitas vezes perguntamos, eu tenho o direito de fazer isso? Bom, Paulo nos convida a fazer uma pergunta ainda melhor. A pergunta seria, mesmo tendo esse direito, abrir mão dele pode ajudar mais pessoas a conhecerem a Jesus? Com esse texto em mente, vamos anotar agora as 3 frases mais importantes da lição. E olha só, hein? A primeira frase, ela diz o seguinte: o ensino de 1 Coríntios capítulo 9 continua com o tema anterior. Aqui Paulo apresenta um exemplo concreto de amor abnegado por Cristo e pelos irmãos. Por amor, ele abriu mão de certos direitos. Logo no início da lição, somos lembrados de que Paulo não mudou de assunto. O capítulo 9 mostra um exemplo real daquilo que significa viver o amor cristão. Paulo possuía direitos legítimos como apóstolo. Ele poderia receber apoio financeiro da igreja e usufruir de outros benefícios do ministério. No entanto, em diversas situações, ele preferiu abrir mão desse direito para que ninguém questionasse suas intenções ou criasse resistência ao evangelho. Isso nos ensina que o amor verdadeiro nem sempre pergunta o que eu posso fazer. Muitas vezes ele pergunta o que glorifica mais a Deus e ajuda mais o meu próximo. A segunda frase, ela diz o seguinte: um apóstolo casado podia viajar em missão acompanhado da esposa com despesas custeadas pela igreja. Exemplos de casais missionários incluem Priscila e Áquila, Romanos capítulo 16, verso 3. Paulo mostra que era perfeitamente legítimo que um missionário viajasse acompanhado da esposa e recebesse o sustento necessário para cumprir sua missão. Não havia pecado nisso, pelo contrário, esse era um direito reconhecido pela igreja. Entretanto, o objetivo de Paulo não era reivindicar direitos, o objetivo era mostrar que, embora pudesse usufruir deles, muitas vezes escolheu renunciar para que o foco permanecesse no evangelho. Essa atitude nos ensina que maturidade espiritual não consiste apenas em saber quais são os nossos direitos, mas também em discernir quando vale a pena abrir mão deles por amor a Cristo e às pessoas. A terceira frase diz assim, em 1 Coríntios capítulo 9, versos 7 a 11, Paulo desenvolve a ideia do verso 6 para mostrar que era justo que ele e Barnabé fossem sustentados pela igreja. Paulo reforça que receber sustento pelo trabalho missionário era algo justo, bíblico e aprovado pelo próprio Senhor. Ou seja, ele não estava abrindo mão de algo errado, mas de um direito legítimo. Essa é justamente a beleza do exemplo de Paulo. A renúncia só tem valor
quando existe algo ao qual realmente poderíamos recorrer. Mesmo podendo receber esse apoio, ele preferiu trabalhar como fabricante de tendas em determinadas ocasiões para que ninguém confundisse sua missão com o interesse financeiro. O amor faz exatamente isso. Ele coloca a causa de Cristo acima das conveniências pessoais. Agora vamos responder a pergunta número 2 da lição. A pergunta número 2, ela diz assim: como esse trecho oferece um exemplo prático do que significa negar a si mesmo por amor? A resposta para essa pergunta, que você pode anotar aí também na sua lição, é a seguinte: Paulo renuncia a direitos legítimos para não criar obstáculo ao evangelho. Essa resposta resume muito bem todo o estudo de hoje. Negar a si mesmo nem sempre significa abrir mão de algo errado. Às vezes significa abrir mão de algo que é permitido, de algo que é um direito, simplesmente porque existe um propósito maior, que é fazer com que mais pessoas conheçam a Cristo. Muito bem, qual é o ponto principal da lição? Anota aí na sua lição. O ponto principal é: o amor cristão está disposto a abrir mão até de direitos legítimos quando isso contribui para a glória de Deus e para o avanço do evangelho. Que maravilha! Vivemos em uma sociedade que incentiva as pessoas a defenderem seus direitos. E isso tem seu lugar. Mas Paulo nos apresenta um princípio ainda mais elevado. Perguntar não apenas o que temos o direito de fazer, mas o que mais glorifica a Deus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele abriu mão da glória do céu para vir a este mundo morrer por nós. Paulo seguiu esse exemplo e hoje somos convidados a fazer o mesmo. Quando aprendemos a colocar Cristo e a salvação das pessoas acima dos nossos interesses pessoais, demonstramos um amor que vai muito além das palavras. É esse tipo de amor que transforma vidas e torna o evangelho mais convincente. Os erros de Israel no deserto podem ser os mesmos erros que nós cometemos hoje. Será que estamos aprendendo com o passado? Hoje vamos estudar a lição de terça-feira, dia 28 de julho, com o tema Aprendendo com o Passado. Vamos destacar aqui as 3 frases mais importantes da lição e no final descobrir qual é o ponto principal deste estudo. Vamos à primeira frase da lição. Ela diz assim: após oferecer um exemplo de abnegação tomado da própria experiência, Paulo passa especificamente à questão da idolatria. Paulo usa a história de Israel para mostrar que Deus deixou exemplos nas Escrituras para que não cometamos os mesmos erros. Agora vamos para a segunda frase, ela diz assim: em outras palavras, 1 Coríntios 10 ensina que, em certo sentido, os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel passou. Olha, as tentações continuam as mesmas. Por isso, estudar a história de Israel é aprender lições para a nossa própria caminhada com Deus. Agora vamos para a terceira frase, ela diz assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é uma advertência contra a autoconfiança. Nossa segurança não está em nós mesmos, mas em permanecer diariamente ao lado de Cristo. E agora vamos ao ponto principal da lição. O ponto principal diz assim: Deus preservou a história de Israel para que aprendamos com seus erros e permaneçamos humildes, vigilantes e dependentes de Cristo. Queridos, que eu e você possamos aprender com o passado, que possamos entender que nada podemos fazer sem Jesus. Você sabia que uma pessoa pode estar dentro da igreja e mesmo assim viver praticando idolatria? A lição de hoje faz um alerta muito sério. Estamos na lição de quarta-feira, dia 29 de julho, com o tema Advertência contra a idolatria. Daqui a pouco nós vamos anotar as 3 frases mais importantes da lição e descobrir qual é o ponto principal desse estudo.
A lição de hoje mostra que Paulo usa a experiência do povo de Israel para ensinar uma verdade muito importante. Deus deseja um relacionamento de fidelidade total. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver de maneira coerente com ela e fugir de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Vamos agora à nossa primeira frase de hoje. Ela diz assim: entretanto, embora a carne anteriormente sacrificada pudesse ser consumida em casa, a prática de entrar nesses templos pagãos e participar de seus festivais era claramente proibida. Paulo ensina que o cristão não deve participar de práticas que representam comunhão com a idolatria. Nossa adoração pertence exclusivamente a Deus. Segunda frase: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, não existe meio termo na vida cristã. Não podemos servir a Cristo e, ao mesmo tempo, alimentar coisas que ocupam o lugar dele em nosso coração. Por isso, essa frase é muito importante. E agora vamos para a terceira frase. Ela diz assim: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Olha que frase linda, né? O melhor antídoto contra a idolatria é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando ele ocupa o primeiro lugar, nenhum outro ídolo encontra espaço em nossa vida. Agora presta atenção na resposta da pergunta número 4 ali da lição. A resposta é: devemos fugir da idolatria porque ela rompe nossa comunhão com Deus e nos expõe a grave perigo espiritual. O ponto principal desta lição é que a idolatria não é apenas adorar imagens. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Por isso, queridos, Paulo nos chama a uma lealdade completa ao Senhor, colocando Cristo acima de qualquer pessoa, de qualquer bem, de qualquer prazer e de qualquer outro interesse. Você pode estar praticando idolatria sem perceber. E a lição de hoje mostra como vencê-la. Estamos na lição de quinta-feira, dia 30 de julho, com o tema Vencendo a Idolatria. Daqui a pouco nós vamos anotar juntos aqui as 3 frases mais importantes da lição e no final descobrir qual é o ponto principal deste estudo. Mas antes, vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade de aprendermos mais sobre a sua palavra, que o Senhor possa nos livrar dos perigos da idolatria deste mundo e que o Senhor possa renovar a nossa mente e o nosso coração. Esteja com cada um dos irmãos aqui que estão assistindo essa lição e, por favor, Senhor, atenda aos pedidos de orações que são feitos aqui nos comentários, conforme a sua santa e maravilhosa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. A lição de hoje encerra um assunto que Paulo vem desenvolvendo desde 1 Coríntios capítulo 8. Depois de mostrar que o conhecimento precisa ser guiado pelo amor e que o cristão deve abrir mão dos próprios direitos quando isso beneficia outras pessoas, agora ele apresenta a grande conclusão de todo esse ensino. O verdadeiro antídoto contra a idolatria não é apenas conhecer a verdade, mas amar a Deus acima de qualquer outra coisa e amar o próximo como a nós mesmos. Quando esse princípio dirige nossas escolhas, nossa vida passa a glorificar a Deus. Vamos agora para a nossa primeira frase da lição. Ela diz assim: em 1 Coríntios 10, Paulo faz exatamente o que Jesus fez em Marcos 12, 28 a 31. Une os 2 grandes mandamentos da lei:
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Perceba que Paulo não inventa um novo princípio. Ele simplesmente aplica o ensino de Jesus ao problema vivido pelos cristãos de Corinto. Quem ama verdadeiramente a Deus, naturalmente se preocupa também com o bem das outras pessoas. Agora vamos para a nossa segunda frase. Ela diz assim: mesmo o que é lícito pode não ser proveitoso ou edificante se ofende a consciência de alguém. Esse é um princípio muito importante para a vida cristã. Nem tudo aquilo que temos liberdade para fazer será a melhor escolha. O cristão não pensa apenas em si mesmo, mas procura agir de maneira que fortaleça a fé do próximo e não se torne motivo de tropeço para ninguém. E a terceira frase diz assim: façam tudo para a glória de Deus. Olha, essa declaração resume toda a mensagem dos capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios. Antes de qualquer decisão, devemos nos perguntar: isso glorifica a Deus? Se alguma coisa ocupa o lugar que pertence somente ao Senhor em nosso coração, ela pode se tornar um ídolo. Idolatria não envolve apenas imagens. Qualquer coisa que tome o primeiro lugar que pertence a Deus torna-se uma forma de idolatria. E agora, queridos, chegou o grande momento. Vamos ao ponto principal aqui da lição. Mas antes, eu quero deixar um recadinho bem rápido aqui para você. Preste bem atenção. Professor da Escola Sabatina, este e-book é para você. Mais ideias, aulas mais participativas e mais facilidade para ensinar a lição. Clique no link dos comentários ou dos stories e confira. O ponto principal da lição de hoje, o tema central desse estudo, é que vencemos a idolatria quando colocamos Deus em primeiro lugar e permitimos que o amor por Ele e pelo próximo guie todas as nossas escolhas. Queridos, quando vivemos dessa maneira, tudo o que fazemos passa a glorificar o Senhor. E isso acontece exatamente como Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Que Deus nos ajude a viver esse princípio todos os dias. E se esse estudo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outras pessoas e nos encontramos na próxima lição. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.